Olá, nós estamos hoje aqui no gabinete do prefeito Rogério Franco para falar um pouquinho sobre o aniversário de Cotia, que no próximo dia 2 de abril completa 166 anos. Então a gente começa aqui no gabinete agradecendo ao prefeito Rogério Franco, mais uma vez por abrir as portas aqui do gabinete para atender a equipe do Giro. Obrigado, prefeito, um bom dia para você. Obrigado, Vanessa, quero agradecer também, cumprimentar a todos que acompanham aí o Giro Play. E nessa data especial, Cotia comemorando 166 anos e com muitos avanços, que é o mais importante para a população, né, Vanessa? Exatamente. Prefeito, então para começar, já que o senhor falando do aniversário, mais especificamente, queria saber quais são as obras que estão previstas, né, para serem entregues, né, no aniversário, para festejar o aniversário da cidade. Olha, Vanessa, nós passamos por um momento muito difícil, né? Estamos passando ainda, a pandemia está, acredito que no final agora, mas passamos por esses 2 anos aí muito difícil. Muitas coisas não foram paralisadas, mas tivemos que diminuir o ritmo das obras, até por não entender o que ia acontecer com tudo isso. Mas nós investimos muito na educação, inauguramos esse mês uma creche importante num distrito que nós temos, que é Calcaia do Alto. Agora no mês de abril, mês do aniversário, vamos inaugurar uma outra creche para mais de 800 crianças, com um clube também numa comunidade importante, que é a comunidade lá na creche do Aracã, Turiguara, e entre outras ações que nós estamos na área de segurança, novas viaturas chegando agora no mês do aniversário, estamos com as obras bastante aceleradas do novo pronto-socorro infantil, entre várias ações que a Prefeitura tem feito aí ao longo desse tempo, planejando para que a gente possa minimizar os impactos da pandemia na vida das pessoas, dos moradores de Cotia. O senhor falou da pandemia, né? São 2 anos de atividades muito restritas. Como que está a expectativa? Eu sei que tem até um show com o Leonardo, né? Para comemorar o aniversário da cidade. Como está a expectativa para esse evento agora sem tantas restrições para a população? Eu acho que é um momento não só de comemorar o aniversário da cidade, mas de comemorar a vida, né? Nós perdemos aí muitos amigos, né? Todas as pessoas conhecem, enfim, milhares de pessoas nesse período perderam suas vidas. Eu acho que essa pandemia veio para trazer uma nova característica de conceito de vida, né? Então, com tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter agora no próximo dia 3, próximo domingo, o show do Leonardo na cidade para comemorar o aniversário da cidade e que as pessoas possam voltar a se confraternizarem, voltar a aglomerar sem ter preocupação. É claro que dentro de uma normalidade, quem puder, usem máscara, a gente manter os protocolos de higiene, de segurança, que é fundamental até que tudo isso passe. A vacinação é importante, aqueles que não, porventura não se vacinaram, não tomaram a dose de reforço, tomar essa dose da vacina. Eu acho que isso foi um ponto fundamental aqui no estado de São Paulo, que deu essa liberdade de agora a gente poder não usar máscara em locais abertos, enfim, em vários locais dessa flexibilização. Mas eu acho que nós temos que estar atentos com tudo isso. E o poder público tem que estar orientando as pessoas, as famílias, os jovens, a melhor idade, as crianças, para que a gente possa superar tudo isso e ter esses resultados, como eu te falei, sempre positivos. Prefeito, o senhor falou sobre a educação, né? Foi um grande desafio durante a pandemia, a educação à distância, né? As crianças não poderem assistir às aulas dentro da sala de aula, né? Como que está a retomada, né? Agora que tudo já se estabilizou, e quais os investimentos, além dessa unidade que o senhor falou da creche, os outros investimentos que estão sendo feitos em educação preparados aí para os próximos anos, ainda para 2022 e os próximos anos? Como algumas pessoas têm dito, depois dessa questão da pandemia virou o novo normal, né? Então, durante esse período, apesar de não ter as aulas presenciais, nós fizemos aquisições de materiais pedagógicos para que essas crianças tivessem suas atividades nas suas casas, com orientação de uma plataforma dos professores, dos diretores das nossas escolas municipais, orientando os pais como ensinar os alunos com esse material. Acho que tudo isso ajudou a que as crianças também não tivessem essa paralisação do ensino nesse período. Nós aproveitamos isso para reformar mais de 60 escolas e creches na nossa cidade, unidades educacionais. A gente preparou tudo isso com muito carinho para que essa volta às aulas fosse uma volta diferenciada, para que as crianças, depois desse período todo em casa, vissem no ambiente escolar um ambiente agradável, para que retomassem essas aulas presenciais. Nós estamos voltando agora, estamos com praticamente 100% dos alunos
presenciais, o que é muito importante. Estamos investindo em tecnologia, com as louças digitais, com esse material pedagógico diferenciado para que as crianças possam despertar essa vontade de continuar estudando, de continuar com se preparando e alcançar o objetivo que é recuperar esse estudo perdido nesse objetivo. Nós estamos avançando nesse sentido. Eu acho que Cotia tem se destacado, pelo menos na região, nessa questão educacional. E qual a meta do senhor para a educação? Concluindo o mandato em 2024, qual o objetivo do Rogério Franco para a educação de Cotia? Ora, nós conseguimos encerrar o ano de 2021, passando para 2022, pela primeira vez na história da cidade, nós zeramos a demanda de vaga de creche, né? Então isso foi realmente um dos pontos muito positivos do nosso governo. Eu acho que o objetivo é esse, a gente manter as crianças na sala de aula, os pais de alunos que moram na cidade de Cotia terem essa tranquilidade, se eles precisarem de uma vaga de creche, de uma sala de aula, que seus filhos terão esse acolhimento e essa vaga disponível na cidade de Cotia e preparar esses alunos para o futuro, né? Essas crianças, realmente quem investe em educação abre a porta para o futuro, tira as crianças da rua. Eu acho que o objetivo é esse, a gente preparar a cidade para o futuro. O senhor falou sobre a unidade do pronto-socorro infantil. Queria saber como que está o andamento dessa obra e quando que ela deve ser concluída. Essa obra nós finalizamos, agora estamos em fase final da parte de obra mesmo, na parte civil. Agora estamos entrando na fase de equipamentos, né? Estamos tendo algumas dificuldades por conta de toda essa questão da pandemia. Alguns equipamentos acabam não tendo no mercado e demora um pouco. Eu acredito que dentro desse ano a gente inaugura o pronto-socorro infantil. Era uma previsão agora para o primeiro semestre, mas eu acredito que para o segundo semestre desse ano o pronto-socorro infantil deve estar sendo inaugurado. Mais um equipamento que vem para tranquilizar os pais que têm crianças aqui na cidade de Cotia. Qual vai ser o grande diferencial dessa unidade, prefeito? A gente sabe que muitos prefeitos da região têm investido numa unidade de atendimento destinada às crianças, né? Qual que vai ser o diferencial dessa unidade em Cotia? O diferencial é você ter a tranquilidade de ter uma unidade funcionando 24 horas por dia, com pediátrica, com neurocirurgião, com toda a equipe médica para atender qualquer tipo de ocorrência, de emergência. Eu acho que esse vai ser um diferencial. Tendo ambulância 24 horas por dia para socorrer, enfim, o que for necessário. Eu acho que o diferencial de tudo, só de ter um pronto-socorro infantil dedicado às crianças já é um diferencial. Mas Cotia, nós vamos ter esse equipamento e acho que é um sonho da nossa cidade, da comunidade. Foi colocado no nosso plano de governo no passado. Nós só estamos cumprindo o papel de fazer a gestão com eficiência, que foi isso que nós colocamos para a cidade. Ainda falando de pandemia, prefeito, o senhor a gente falou da educação, que foi um grande desafio, mas nada superou os desafios na saúde, né? Então, uma situação que muitas vezes eu acredito que deve ter deixado o senhor bem preocupado, que é algo que não se tem controle numa pandemia, né? Como que foi superar esse momento mais crítico da pandemia, né? Depois, agora que nós estamos chegando no momento de calmaria, né? Como que o senhor analisa esse momento mais crítico da pandemia e quais investimentos agora com calma que dá para se fazer na saúde, retomar, né, a saúde preventiva? Como que está aí as estratégias para a saúde depois desse momento mais crítico? Olha, foi um desafio, acho que para todos os gestores, né, esse momento, porque assim, ninguém sabia, a população, enfim, a ciência não sabia o que ia acontecer, né? Então alguns tomaram atitudes impulsionados pelo que achava, pelo achismo, né? E uns acertaram e outros não. Alguns acertos, por exemplo, no nosso caso, foi implantar um hospital de campanha logo no começo da pandemia, onde algumas pessoas achavam que era, nossa, não precisa, e aí no momento que, pra você ter uma ideia, nós tivemos 100% de ocupação dos leitos do hospital de campanha, ou seja, foi um equipamento que ajudou a salvar vidas, né? Nós fizemos várias ações, nós tivemos aqui requisições administrativas de respiradores, por exemplo, que deu mídia nacional, enfim, eu acho que tudo isso, mídia negativa, né? Porque naquele momento o próprio Ministério da Saúde entrou fazendo críticas sobre esse assunto, mas o nosso objetivo era cuidar da vida das pessoas, né? E nós atingimos esse objetivo. Eu acho que agora o maior desafio é você voltar às unidades de saúde com toda a demanda que as pessoas têm, uma demanda reprimida agora por exames,
por complexidades, enfim, as especialidades. Eu acho que esse é o desafio agora da gente preparar, porque assim, essa demanda, qual é o desafio do gestor público? Ela vai ter um prazo também, né? Porque aí todos esses exames, consultas que estão reprimidas, elas vão ter um prazo e depois volta à normalidade. Então você também não pode montar uma super estrutura que ela vai acabar sendo cara e depois ela ficar ociosa. Então a gente tem que saber equilibrar isso para atender toda essa demanda, zerar esse déficit que nós temos e aí botar a cidade num cronograma normal de atendimentos, de exames, de consultas, enfim. Eu acho que esse é o maior desafio de todos os gestores e nós estamos preparando isso. Teve uma discussão no CIOeste exatamente sobre para atender essa demanda de exames, né, e de especialidades, né, com clínicas particulares. Teve algum andamento? Eu sei que teve aí algumas clínicas que recusaram a primeira oferta aí na questão do valor. Como que ficou o andamento dessa tratativa através do consórcio? Eu sei que o senhor acompanha bastante, vejo lá que o senhor está sempre presente nas reuniões. Como que está o andamento disso para atender essa demanda que hoje os municípios têm aqui na região? O consórcio hoje, o CIOeste, talvez é um dos mais importantes consórcios do Brasil, né? Pela quantidade de municípios e a importância dos municípios que participam. Hoje presidida pelo prefeito da cidade de Osasco, o Rogério Lins, mas com uma equipe técnica muito boa. Então, assim, eles estão conversando em todas as cidades, com as clínicas particulares, com os laboratórios de exames, para que eles possam aderir uma ata dentro do consórcio e a gente consiga, esse é um dos planos que com viabilidade, se tiver viabilidade, resolve o problema praticamente de todo mundo. Porque aí a gente elimina essa demanda reprimida e aí organiza as cidades, né? Então, estão conversando com as clínicas, estamos tentando ver uma forma, porque muitas vezes a tabela SUS, a gente trabalha pela tabela SUS. E a iniciativa privada sempre trabalha com uma tabela mais alta. E aí, muitas vezes, não querem se cadastrar. Então, agora nós estamos numa fase de convencimento com isso, dizendo também da importância desse trabalho, que não só um trabalho administrativo, mas social mesmo. Da gente poder se unir agora todos, poder público, iniciativa privada, para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Ok. Prefeito, durante a primeira sessão na Câmara esse ano, acompanhando o seu discurso, o senhor falou sobre a segurança, disse que ia aumentar a quantidade dos totens, né, que foi uma iniciativa aqui pioneira na nossa região. Eu queria saber como que está o estudo para a implantação desses totens, se já começou, né, a implantação, se já começaram, né, a ser implantados, e quais os demais investimentos que o senhor pretende para a segurança? O senhor falou das novas viaturas, se tem aí a possibilidade de ampliar ainda mais o efetivo, como que está aí as estratégias para a segurança? Nós estamos preparando agora um concurso público para colocarmos mais 150 guardas, um concurso público aqui na cidade de Cotia, porque nós temos uma complexidade muito grande, né? Cotia faz divisa com 11 municípios, temos 9 rotas de fugas importantes, que são as vicinais que ligam em outras cidades, e isso aumenta a complexidade e aumenta também o trabalho da Guarda Civil Municipal, que é fundamental. Nós temos uma das guardas civis mais preparadas do Brasil. A gente recebe pessoas de vários estados para saber como é que a gente organiza a Guarda Municipal, uma referência de muitos anos, né? As novas viaturas estão chegando essa semana, vamos trocar. Isso vem de encontro com a necessidade da própria estrutura da Guarda de poder fazer esses atendimentos. Os guardas trabalhando numa viatura nova, ela é mais ágil, com mais mobilidade, enfim, tem tudo isso. Os totens, como você disse, nós já ampliamos mais 9 totens, passamos de 7 totens para 37 totens. Eles estão colocados em pontos de maior vulnerabilidade de passagens. Isso ajuda muito porque no momento ali de ação de marginais, ele tem que pensar pelo menos aonde ele vai ter que passar. Depois ele tem alguma atitude criminosa, porque ele vai estar sendo monitorado. Isso ajudou bastante, nós diminuímos consideravelmente todos os índices de criminalidade na cidade de Cotia e vamos continuar combatendo isso, com novos guardas, com novas viaturas, com armamento, treinando nossos guardas, capacitando, melhorando os salários dos nossos guardas. Enfim, a nossa Guarda Municipal hoje, da região, talvez são os maiores salários da região. Então, isso para nós é uma honra poder proporcionar isso a essas pessoas que colocam em risco suas vidas para proteger a vida da nossa população. E, prefeito, eu sei que o senhor sofreu uma pressão muito grande também por causa dessa nova modalidade, vamos dizer assim, de crime do sequestro do Pix. Como foi passar por esse momento? A gente sabe que Cotia
pelo fato de estar ser cortada pela Raposo Tavares, acaba tendo essa facilidade muitas vezes dos criminosos aí se evadirem. Como que foi lidar com esse momento mais crítico, né, das pessoas cobrando alguma solução para esse tipo de situação, sabendo que também o Estado precisa comparecer nessa questão de segurança? Sim, a gente sempre foi muito parceiro aqui em Cotia, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Eu acho que as ações em conjuntas, elas servem para atingir um objetivo comum. É claro que assim, a gente não consegue estar em todos os pontos da cidade. Então, quando você concentra maior esforço policial em um determinado ponto, o marginal ele sai daquele ponto e vai para outro. E aí você não consegue estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Mas assim, o nosso secretário de Segurança Pública, o Almir, junto com o comandante da Guarda, junto com a nossa equipe, foram monitorando esses pontos de maior vulnerabilidade, onde estava acontecendo mais esse tipo de sequestros, região, por exemplo, da Granja Viana, onde concentra a população de maior renda, e aí é onde eles atuam mais, porque sabe que ali eles vão acabar pegando uma pessoa, enfim, criando uma situação onde eles, teoricamente, seria mais fácil estar com uma pessoa que tem uma maior quantidade de dinheiro em sua conta corrente. Então a gente montou ações preventivas e a gente conseguiu equilibrar isso. Claro que a gente não conseguiu acabar, e ninguém vai conseguir acabar com tudo isso, porque, enfim, a criminalidade vem aumentando a cada dia. E o nosso papel é combater. Nós estamos atuando, fazendo uma leitura de toda essa situação e preparando a guarda para que a gente possa combater isso da melhor forma possível. E trazer mais segurança para o nosso povo, claro. Sim. Prefeito, a mobilidade sempre é algo bem delicado aqui na nossa região metropolitana. O governador João Dória liberou uma grande quantidade de recursos para intervenções, tanto na Raposo Tavares como nas adjacências, né, vamos dizer assim. Eu queria saber como que está o andamento, se já iniciou alguma dessas intervenções, já teve início, né, se elas já começaram, e qual a previsão aí para o término, né, para a gente ter um trânsito um pouco mais tranquilo na Raposo, se estamos próximos de ter um trânsito mais tranquilo na Raposo Tavares. Olha, Vanessa, esse é um tema, acho que muito importante que você entrou agora. É um tema que assombra a nossa população há muitos anos. Eu passei por vários momentos aqui, por vários mandatos, de vários governadores que por aqui passaram, que anunciaram essa obra da Raposo, que ela é fundamental para a mobilidade, não só da cidade de Cotia, mas de toda a região, pessoas que utilizam a Raposo. Eu tenho reparado muito nisso, até por conta da Raposo não ser pedagiada. Então você tem muitas pessoas de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, que poderiam utilizar a rodovia Castelo Branco e acabam não utilizando por causa do pedágio. É natural, as pessoas, né, precisam ter uma certa economia. Quando nós levamos essa proposta para o governador João Dória, ele me propôs o seguinte, falou, vamos fazer uma parceria, um convênio, a prefeitura assume o projeto executivo dessa obra, que é um projeto complexo, e aí a gente faz um convênio e o Estado executa a obra. Não foi transferência de recurso, né? Isso foi porque é uma obra que ela é feita pelo DR. As prefeituras de Cotia, nós fizemos a nossa parte. Eu contratei o projeto executivo, paguei o projeto executivo, entreguei o projeto para o Estado e era para uma obra estar licitada aí no mês de outubro, novembro, que era o prazo deles licitarem para iniciar a obra. Nós já estamos no mês de março e até agora sequer licitaram a obra. Então, assim, o que eu tenho, resumindo, para mim é uma frustração, como todos os outros. Pior que os outros ainda, né? Porque os outros eles ainda passavam, prometiam, mas não tinham uma contrapartida da prefeitura. E eu acreditando que esse projeto seria viável, ainda não perdi a esperança, eu acho que a gente tem que ter sempre a esperança dentro disso tudo, mas a nossa parte nós fizemos. Eu tenho visto que a própria diretoria do DR tem se empenhado nisso, mas eu não sei se dizer se isso está tendo alguma conotação política no cenário de não estar acontecendo. Mas eu espero que, enfim, estou cobrando, espero que isso se realize com a palavra do governador que deu aqui na cidade de Cotia. Então, por enquanto, por parte do governo do estado, não houve nenhuma movimentação para que essa obra, de fato, aconteça? Não, eu acho que assim, teve movimentação, eles estão trabalhando com alguns estudos dentro do DR, mas não teve licitação ainda. Uma obra só inicia a partir do momento que ela for licitada, que tiver a empresa ganhadora com ordem de serviço para se iniciar a obra, e essa parte do processo, que era para ser finalizada em novembro, nem iniciou ainda.
Prefeito, eu vou ainda insistir nesse assunto, porque recentemente o ex-candidato a prefeito Wellington Formiga chegou a fazer um vídeo falando que o que teria possivelmente atrapalhado esse andamento teria sido uma aproximação do senhor, tanto do candidato Fernando Haddad, né, pré-candidato a governador Fernando Haddad, como do ex-presidente Lula. O senhor acredita que isso possa, de alguma forma, ter interferido essa relação política, que não tem nada a ver com a sua questão de voto, mas é uma relação política que é normal de todos os políticos? O senhor acha que isso, de alguma forma, pode ter atrapalhado a negociação com o governo do Estado, que é de outro partido? Você me fez lembrar agora de um amigo que fala assim, falar até papagaio fala, né? Eu não acredito, não, porque eu acho que, assim, independente de sigla partidária, nós temos aí como gestores, pelo menos eu penso assim, a responsabilidade com a sociedade, né? Com os programas sociais, com a mobilidade, com segurança. Então, assim, eu não posso, eu jamais penso nesse sentido de questão de lado, de esquerda, de direita ou de centro. A partir do momento que você está no mandato, acho que esse é um tema para você levar para a campanha. A partir do momento que passou a campanha, os eleitos têm que administrar e aqueles que não forem eleitos têm que torcer no mínimo para que a cidade vá bem. Eu não acredito, nunca tive alguma ponderação de nenhum lado quanto a isso. Eu acredito que mesmo possa ser alguma questão burocrática que deve estar acontecendo, mas que logo a gente encaminhe isso. Prefeito, Cotia tem muitas áreas verdes, né? É um local privilegiado ainda com bastante áreas verdes. Como é investir, né? Garantir o desenvolvimento da cidade e garantir ainda que esse desenvolvimento seja sustentável, que você ainda consiga preservar a maior quantidade de áreas verdes para ter aí um equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente? É sempre um grande desafio, né? Cotia, nós temos 323 quilômetros quadrados de território, do qual uma média de 50% é área de preservação. Nós temos a nossa guarda ambiental muito atenta com essas questões de invasão. É claro que sempre acaba acontecendo um ou outro ponto, mas nós temos aqui vários temas em torno do meio ambiente, em torno do progresso da cidade, que nós temos que levar isso para uma discussão mais ampla. Nós tínhamos aqui um histórico antigo de falar o seguinte: a Cotia não pode ser verticalizada. Gente, não pode, e assim, é um tema que ele não vem de encontro com esse novo modelo de meio ambiente. Porque é natural, quanto mais você subir o gabarito de uma obra, mais espaço você vai ter em volta para você ter drenagem de água, enfim. Então, isso foi uma coisa que implantaram lá atrás e as pessoas vêm assombrando. Acho que é uma discussão que a gente tem que levar isso para a sociedade agora, que ela faz parte disso. Cotia, se a gente for analisar, por exemplo, eu estava vendo um estudo antigo, a Granja Viana, hoje ela tem mais verde, o bairro da Granja Viana, do que em 1950. Porque em 1950 eram mais pastos, eram fazendas, então você não tinha a quantidade de árvores que nós temos hoje. Então talvez as pessoas ainda não tenham essa informação. Nós temos a região lá de Calcaia do Alto, que é uma região que tem uma característica muito agrícola, enfim, tem a maior parte da reserva do Morro Grande, que é uma reserva pulmão da Grande São Paulo. Enfim, esse desafio é de você estar sempre de olho nisso, poder fazer o trabalho social, orientar as pessoas, orientar nossas crianças, como ajudar a preservar isso e combater com a guarda ambiental, com a nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, enfim, e também a responsabilidade social, que as pessoas precisam participar disso. Prefeito, ainda falando dessa questão que também envolve, né, o meio ambiente, o senhor revogou a taxa do lixo, né, que também foi bastante criticada, e muitos prefeitos da região seguiram o mesmo caminho adotado pelo senhor e também, né, deixaram de fazer essa cobrança. Como que o senhor viu, né, essa imposição do governo federal para que fosse criada essa taxa, e ela não vai ser cobrada mais, ou ainda corre o risco das prefeituras serem obrigadas a fazer a implantação dessa taxa? Eu acho que assim, aqui nós entramos na justiça contra essa taxa. Eu acho que a população, com tudo isso que está passando, né, as pessoas esquecem, o que eu tenho dito, você tem uma parcela da população que, se a gasolina estiver custando R$6 ou R$7, não vai mudar a vida da pessoa. A pessoa não vai deixar de abastecer o carro. Ela vai ficar, talvez, chateada, porque vai gastar um pouco a mais, mas não vai mudar a vida. É diferente do trabalhador assalariado. Esse trabalhador, o impacto disso na vida dele é muito grande, porque assim,
ele às vezes vai no mercado, ele deixa de comprar uma carne, ele não está nem deixando de comprar carne para comprar frango, por exemplo. Ele está comprando um ovo. Então é assim, as pessoas não estão enxergando isso. Algumas pessoas, por exemplo, que são formadores de opinião, que muitas vezes esse tema não impacta diretamente na vida dela, é o que eu falo, muitas vezes eu falo isso. Falo, o empresário, o empreendedor, o investidor, ele muitas vezes, a economia, ela afeta a vida dele, mas num plano futuro, num potencial de investimento que ele tem para o futuro. Só que as pessoas precisam começar a olhar para a classe C e D, que é o que movimenta a indústria, que movimenta o comércio, e que muitas vezes, eu enxergo isso nas comunidades, quando você vai no bairro, a pessoa que é assalariada, ele sabe que com o salário dele, se ele guardar uma parcela do salário dele, muitas vezes a expectativa dele conseguir ter um imóvel na vida dele é pequena. Então o que ele faz? Com o que ele consegue ali, ele faz um churrasco no final de semana, ele compra uma bolacha para o filho, ele movimenta o mercado. E é isso que está faltando. Eu acho que o governo está faltando olhar um pouco para o social, né? E as pessoas também ter esse entendimento que enquanto as pessoas de classe baixa estão tendo condições de consumir, isso vai ajudar, essa reflexão que o poder público precisa ter, que o governo federal precisa ter, que o governo do estado precisa ter, para que a gente tire o país dessa crise social que nós estamos tendo. O senhor falou dessa questão de olhar mais para o social e, como sempre, a prefeitura é o primeiro local, né? É o mais próximo ali da população. É onde a pessoa vai, muitas vezes, em busca de um apoio. O senhor sentiu um aumento dessa procura por auxílio por parte da população de Cotia? A gente conversou aí com alguns prefeitos, até o prefeito de Barueri mesmo disse que houve aí um aumento das pessoas procurando, né, por algum auxílio, cesta básica. Em Cotia, como que o senhor tem analisado a situação? Houve esse aumento na procura? Houve muito, porque assim, as pessoas, além de estarem ficando desempregadas, a gente teve com a pandemia agora, uma taxa de desemprego muito grande. O salário que a pessoa tinha há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás, ele não consegue mais consumir a mesma coisa que ele poderia. Então, assim, aumentou muito por cesta básica, por programas sociais. Então, nós temos muitos programas sociais aqui. A secretária, que é minha esposa, a Mara, ela tem desenvolvido alguns projetos importantes. Esse mês nós teremos a Páscoa Solidária. Então, a gente faz a arrecadação de ovos de Páscoa, distribui para a comunidade carente. Porque, assim, é o que eu disse e volto a dizer. Para a pessoa de classe média, ela comprar um ovo de Páscoa para o filho, para uma criança, não vai impactar diretamente na vida dela. Mas para o trabalhador que é assalariado, tem um impacto. Ele deixa de comprar alguma coisa para ele comprar um ovo de Páscoa. Então, quando você consegue proporcionar isso para as crianças e você consegue desenvolver, você percebe que você não vai transformar a vida da pessoa, mas você consegue proporcionar uma coisa que às vezes a família não está conseguindo. Então, aumentou muito essa procura por cesta básica, por os alimentos de necessidade primária, né, como arroz, feijão, enfim, tudo isso. Eu acho que esse desafio agora, as prefeituras têm que investir nisso. Nós vamos focar bastante nesses programas sociais, pelo menos enquanto o Brasil passar por essa crise social que nós estamos passando. Outra grande luta dos prefeitos tem sido a questão do subsídio do governo federal para tentar manter aí sob controle o valor da tarifa de ônibus. Como que tem sido aqui em Cotia, prefeito, essa questão do subsídio, né, às empresas de transporte? Se tem algum tipo de subsídio para as empresas para conseguir manter, porque afeta diretamente aí o bolso do trabalhador? E o senhor tem acompanhado essa discussão em Brasília? Como que está o andamento? O senhor tem alguma novidade sobre esse subsídio para os municípios? Olha, eu tenho acompanhado, o presidente do nosso consórcio, do Oeste, tem feito algumas reuniões com senadores, com deputados. É uma situação que está em pauta no Congresso, mas que não avançou ainda para votação, né? Eu acredito que se tiver um repasse do governo para as prefeituras, aqui nós estamos, se eu não me engano, agora no 3º ano que a gente não atualiza o valor da tarifa. É claro que você tem uma pressão das empresas e com razão, né? Porque assim, o valor do diesel, pneu, impostos, tudo, eles apresentam uma planilha que essa tarifa hoje ela precisa ter um aumento, mas por outro lado, não apresentam uma solução, o governo não apresenta uma solução para o trabalhador poder pagar o aumento dessa tarifa. Então se ele tem um aumento de salário, tudo bem, mas não. Então o salário ele fica fixado ali, as pessoas não têm aumento de salário, tudo aumentando, os bens de consumo aumentando, tarifa aumentando, então não tem jeito. Então nós optamos por não aumentar.
O Rogério está participando disso, está trazendo algumas informações, mas nada ainda definitivo. Enquanto não tiver uma decisão sobre isso, em Cotia não vai ter aumento de tarifa. O senhor acha que os prefeitos aguentam quanto tempo a segurar esse valor, né, a pressão que, como o senhor disse, tem uma justificativa por parte das empresas, mas até quando os prefeitos conseguem ainda segurar essa passagem ainda nesses valores que Eu acho que os prefeitos aguentam segurar o tempo que for necessário. Quem não aguenta talvez são as empresas, né? Então aí a gente tem que ter esse equilíbrio para poder também, enfim, não prejudicar o sistema de transporte público, né? Porque quando acaba não fechando a conta, você vê que as empresas param de fazer manutenção nos seus ônibus, nos equipamentos, então tudo isso vai tendo impacto, né? Nós vamos aguardar isso aí e ter esperança que isso vai acontecer, né? Se tiver um repasse, porque também a grande maioria das prefeituras não tem condições de subsidiar essa diferença, né? São Paulo acontece, mas São Paulo é uma cidade muito grande, né? O sistema é um sistema bem organizado. Então, aqui na Grande São Paulo, as cidades menores, talvez algumas cidades maiores que tenham uma renda suficiente, que consiga ter uma receita suficiente, que consiga fazer, possam ser que façam, mas a grande maioria não tem condições financeiras de fazer isso. Cotia, né? Não tem nenhum subsídio às empresas. Cotia não tem e não deve ter pelos próximos anos, pelo menos enquanto eu estiver aqui. Eu não vou usar dinheiro público para subsidiar transporte. Prefiro investir em educação, em saúde, em segurança pública e nos trabalhos sociais. Ok. Prefeito, quando o senhor foi à Câmara de Municipal de Cotia, no seu discurso também o senhor fez aí uma crítica e um conselho, vamos dizer assim. Foi uma crítica e ao mesmo tempo um conselho para a população sobre a importância de se votar em candidatos que de fato ajudem as cidades, né? A gente sabe que tem muitos candidatos aí, ano eleitoral, muitos candidatos famosos que acabam levando os votos, mas que depois não contribuem com recursos, não trazem nenhuma emenda para as cidades. Eu queria saber quais serão aí os indicados do senhor para a população aqui de Cotia. Quem deve receber aí o apoio do Rogério Franco, que de fato contribuiu aqui com a cidade e merece aí o voto de confiança da população? Olha, Vanessa, eu acho que assim, eu vou apresentar no momento certo a população, aqueles que destinaram recursos dos seus mandatos para ajudar a cidade. Nesse momento ainda são pré-candidatos, né? Não passaram ainda pelo período de convenção, e aí eu vejo muitas pessoas aí antecipando o período eleitoral. Eu, no meu ponto de vista, até uma falta de respeito com a população, passando por tanta dificuldade, nós estamos há tanto tempo da eleição, você dizer quem é candidato ou quem não é, eu acho que eu vou esperar passar esse período das convenções, de definição dos candidatos. Essa semana deve ser uma semana de muitas mudanças no cenário, trocas de partido, né? Aqueles que porventura vão trocar partidos. E aí, no momento certo, eu vou apresentar à população e dizer, esses aqui são os candidatos que ajudaram a cidade, que investiram com recursos dos seus mandatos. Mas é claro que nós estamos num sistema democrático, né? O sistema democrático, as pessoas têm o direito de escolher os candidatos que melhor se identificam com eles, né? Mas eu, como gestor, preciso fazer minha parte e apresentar para a população quem são aqueles que contribuíram para o crescimento da cidade de Cotia. Mas o senhor concorda que é algo importante a população fazer essa análise de fato, porque depois você muitas vezes nem tem o contato do deputado para ir atrás, né, reivindicar. Sem dúvida. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o deputado federal mais votado na cidade aqui na última eleição, ele nunca esteve aqui. Ele não teve nem antes da eleição e nem depois. Então, assim, como é que um político desse ele vai trazer algum benefício para a cidade, se ele não teve, nem antes nem depois? Então, eu acho que é isso que tem que colocar para a cidade, né? Porque, assim, os deputados, é natural que eles destinam os dinheiros de emendas parlamentares, de verbas e mesmo de atuações políticas dentro do Congresso, no governo do Estado, dentro do Palácio, a favor da cidade, do qual ele tem um vínculo, né? Do qual ele tem um vínculo com a população, do qual a população acreditou, né? Deu voto de confiança naquele parlamentar. Então isso faz toda a diferença. Prefeito, o senhor é bem próximo do Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, do seu partido. Como que o senhor tem visto aí a movimentação? Ontem, se não me engano, foi por esses dias, teve a oficialização aí, né? Oficializou como pré-candidato
se não me engano, não sei se é prefeito ou se ele é vice-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, prefeito. Ramute, isso. Como que o senhor está vendo essa movimentação, né, da candidatura, da pré-candidatura dele para governador do estado? E se o senhor acredita que o PSD vai lançar um candidato próprio para presidente da República? Olha, pelas notícias aí, estou como você, né, sendo municiado aí pelas notícias, né. O último convite que eu vi era do Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que renunciou essa semana, mas também que anunciou que não sai do partido, né? Então eu acredito que agora o presidente Gilberto Kassab, ele é muito democrático, ele dá total liberdade às pessoas que são filiadas ao partido de poderem seguir os seus caminhos políticos dentro de uma lógica também ética, né? E ele deve buscar algum quadro dentro do partido para disputar a eleição. Ele sempre foi muito enfático com essa questão que o partido teria candidato próprio a presidente, que ele não iria entrar nessa polarização. É claro que isso depende de um contexto partidário, né? De uma conjuntura, enfim, de ter a unidade de todos para que isso... Eu acho que com essa história agora ele deve procurar algum nome do partido aí que tenha projeção nacional para lançar candidato. É isso que eu imagino, né? Ainda não tive com ele por esses dias, essa semana, pelo menos depois dessas movimentações. Vi também que o prefeito de São José renunciou ao mandato para disputar o governo de São Paulo pelo partido, porque o presidente ele busca, ele acha, enfim, na cabeça dele, de algumas pessoas, tem um vácuo aí, né, para sair dessa polarização de esquerda e direita, de bolsonaristas e de petistas. Essa é uma avaliação pessoal, eu acho que não tem espaço mais para isso. Eu acho que teria espaço se essa terceira via se unisse. E a gente vê que não tem união. Tem muita vaidade, né? Tem muita... enfim, cada um acha que tem condições de buscar todo esse eleitorado, mas a gente não vê, pelo menos as pesquisas não estão mostrando isso. Eu acho que o Brasil não vai fugir dessa polarização, como eu acredito que também o Estado de São Paulo não vai ter espaço para surgir uma terceira via do dia para a noite, num período já eleitoral, para ter viabilidade de disputa. Não acredito nisso. O senhor acredita, então, que para presidente, o segundo turno, se tivermos, seria entre o candidato Lula e... pré-candidato, né, por enquanto, pré-candidato Lula e o presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito. Essa é a minha avaliação pessoal, né? E olhando as pesquisas de intenção de voto, eu não vejo espaço para uma terceira via se viabilizar nesse momento. Eu fiz essa mesma pergunta para o prefeito Rubens Furlan e vou fazer para o senhor também. Num possível segundo turno, qual seria, já diante dessa sua resposta de polarização e que provavelmente um segundo turno seria entre esses dois candidatos, qual seria a sua opção de voto num segundo turno? Será que eu posso antecipar um voto para um pré-candidato? Não é candidato ainda? Vamos aguardar ainda quando os partidos vão oficializar os candidatos, mas aí a gente fala sobre isso mais para frente. Tá bom, prefeito. Ainda falando um pouquinho sobre eleição, né? O senhor falou sobre algumas pessoas que antecipam, né, os pleitos eleitorais, e em todas as cidades, por mais que a gente queira, sempre isso acaba acontecendo. A gente nem passou pela eleição de 2022, mas já estamos falando da eleição de 2024. Quem será o seu sucessor? Muito cedo ainda, né? Então, quase 3 anos de mandato pela frente. Enfim, eu acho que é um tema que nem vou entrar nesse tema agora, nesse momento. É claro que algumas lideranças já, né, se colocando, se movimentando, é natural que isso aconteça agora, mas acho que lá na frente nós vamos trabalhar, primeiro consultando nossos aliados, com pesquisas de intenção de voto. Quer dizer, nós vamos criar alguns critérios para a escolha de um possível sucessor futuramente. Então, por enquanto, não tem uma previsão de quando que o senhor deve começar a trabalhar essa pessoa que pode sucedê-lo? Não, por enquanto não. Okay. Esse é um tema que nós vamos deixar para o último ano. Esse tema vai ficar para 2024. 2024, ok. Prefeito, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, queria que o senhor falasse um pouquinho do legado, né, que o senhor pretende deixar aí para a cidade. Sei que ainda falta bastante tempo para o senhor concluir aí o seu segundo mandato, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o legado. Qual que é o legado que o senhor quer deixar? Quando as pessoas pensarem nas duas gestões do prefeito Rogério Franco, o senhor quer ser lembrado por qual marca que tenha deixado, qual legado da cidade?
Olha, Vanessa, eu quero ser lembrado por ter sido um prefeito que entregou uma cidade melhor do que quando eu assumi. É claro que a gente não consegue resolver todos os problemas da cidade, enfim, até porque os problemas vão surgindo e a gente tem que, nos nossos desafios, conseguir diminuindo esses impactos na vida das pessoas. Mas eu acho que é esse, o objetivo principal do gestor público tem que ser esse, entregar uma cidade melhor. Então, se a gente for comparar de quando eu assumi o mandato, lá em 2017, nós estamos com uma educação melhor, com uma infraestrutura melhor da cidade, com uma segurança melhor, com melhores salários para os servidores, uma cidade mais organizada. Eu acho esse o objetivo. Assim, ó, e também torcendo para que os próximos gestores façam melhor, né, para que a cidade vá avançando sempre mais. Então é isso, é não olhar para trás e olhar para frente, entregar uma cidade melhor para a população. Prefeito, esse ano a gente tem eleição para presidente da Câmara. Como o senhor está avaliando essa relação prefeitura e legislativo? E o senhor pretende sugerir algum nome? Como que fica essa relação aí para o próximo presidente da Câmara? Olha, eu tenho uma boa relação com todos os vereadores, né? Os 15 vereadores estão na base aliada do governo. Então seria até injusto da minha parte dizer que eu teria um candidato. Eu acho que, lógico que eu trabalho para ter um consenso, né, dentro da Câmara Municipal. Eu acredito que vai caminhar para um consenso. Eles vão escolher entre eles aí qual é o melhor presidente para os últimos 2 anos do nosso mandato. E o que a maioria da Câmara definir, eu acho que para o governo não teremos tanta dificuldade, tendo em vista que todos eles têm colaborado para que a gente atinja os objetivos, aprove nossos projetos, que é de interesse da população. Prefeito, então agora para encerrar de verdade, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né, desses 166 anos de Cotia para a população. Bom, quero aqui parabenizar a cidade de Cotia pelos 166 anos de emancipação política administrativa. Parabenizar e agradecer toda a população por tudo que tem colaborado com o nosso governo. A gente tem avançado em todas as áreas e contem comigo, vamos continuar avançando ainda mais, trabalhando para que no próximo ano, Cotia comemorando 167 anos, nós possamos entregar mais do que esse ano para a população. Muito obrigado e parabéns, Cotia.